mais um Trade Talks, o programa, né, o episódio de podcast da Trade, que fala sobre comunicação, marketing e assemelhados. Hoje, nossa convidada especial aqui, a convite do Cal, é a Cris Alessi, especialista em tecnologia, empreendedorismo e inovação, ex-presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação e autora do livro Gestão de Startup. Ufa, bastante coisa, né? Tudo bom? Tudo jóia, tudo jóia. Cris. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Do meu lado está o Cal, presidente do Sinapro, né? E nosso amigo e companheiro aqui, que sempre traz aí convidados especiais aí. Quero agradecer a presença da Cris, é mais um prazer participar do Trade Talk. Bom, e para me apresentar, eu sou o Doni Vieira, que ainda não sabe, diretor de criação da agência aqui da Trade de Curitiba e apresentador, por acaso, de um podcast. Nas horas vagas, apresentador. A gente brinca, é o pior apresentador, mas enfim, a gente está tentando defender esse título. Cris, vou começar com uma pergunta aí que, só para você pensar um pouco, porque o teu trabalho dentro do negócio das startups é conhecido e reconhecido, e aí a minha pergunta é, por que 90% das startups falham? Morrem antes de completar os 5 anos, assim como as pequenas empresas. Mas chega até uns 3, 4 anos, porque já é bastante, então. Sabe que uma startup, ela é uma pequena empresa que nasce com muitas dúvidas, né? E as pequenas empresas também têm um índice de mortalidade muito grande. Então, as startups, elas seguem a tendência das pequenas empresas. Com um agravante, né? Que é estar num mercado altamente competitivo e complexo. Então, a startup, ao contrário de uma empresa convencional, ela nasce a partir da dúvida. Ela não nasce a partir da certeza. Essa é, eu acho que é a grande diferença do modelo de negócios startup. Quando a gente está falando, né, de processos de gestão, a gente sempre está falando de mitigação ao risco. E as empresas convencionais trabalham mitigando o risco. Tentando evitar ao máximo. O ponto crítico da startup é trazer o risco. Ela daí superar o risco no mercado que não existe, no mercado que era feito de um jeito e precisa ser feito de outro, e colocando uma complexidade ali da camada tecnológica, porque a startup só existe se ela tiver base tecnológica. Esse é o conceito de startup, né? Ela ser uma empresa de base tecnológica que tenha um perfil, um produto ou um serviço que seja, que cresça rapidamente no mercado. Então, são muitos riscos aqui juntos, assumidos e que precisam ser provados, testados no mercado. Uma coisa que você comentou, ela obrigatoriamente então tem que ter essa base tecnológica. Para ser startup, sim. Porque a gente discute às vezes em alguns jobs aqui, ou até com clientes da iniciativa pública, o que é inovação. Inovação não necessariamente precisa ser uma coisa tecnológica. Não. É a forma de você pensar. Mas a startup, então, ela está conectada com a tecnologia. Se eu tiver uma ideia de um pequeno negócio, ou de um negócio inovador que não necessariamente usa tecnologia, então não seria uma startup. Não, pelos conceitos, né, mundiais e até do Brasil, né, nós instituímos em 2021 o Marco Legal das Startups, que diz, né, que coloca no papel o que se entende por startup. E esse é um ponto principal, né, ela precisa ter base tecnológica. Tecnologia envolvida. Uhum. Então tá, porque a ideia, e eu estou falando mesmo como um leigo e conhecedor geral, né? É que, assim, muito passa, talvez por isso que você comentou, né? Que as startups, elas nascem para correr risco, né? Elas correm atrás de um risco, se é aquilo que eu entendi. Mas, assim, como tudo hoje em dia, com a tecnologia, passa para muitas pessoas, talvez... Aí até queria estender essa pergunta para o Cal também. Se esse modelo de startup não é só uma modinha, sei lá, de 10 anos agora, ou dos próximos 5 anos... E que depois o mercado vai falar, nossa, mas o que a gente estava fazendo? Será que... Qual que era... talvez até uma espécie de preconceito, talvez, em relação às pessoas que pensam de uma forma, né, diferente ou de uma forma mais tradicional em relação a esses novos negócios. Você acha que tem um pouco disso? Não, na verdade não acho. Eu acho que claro que a palavra startup, ela surgiu há poucos anos, surgiu há 10, 15 anos atrás.
Não que empresas de base tecnológica que surgiram há muitos anos atrás não pudessem ser chamadas startups. O próprio Hélio Rotenberg, da Positivo Informática, fala que ele criou a primeira startup curitibana, que de fato era uma empresa que tinha base tecnológica, começou pequena e expandiu rapidamente. Né? Ele realmente abriu a startup dele numa garagem, né? Então era uma startup e não era chamado de startup lá atrás. Mas você veja que há muita similaridade no modelo de negócio dele, da época, para o modelo de negócio de uma startup de hoje. E não é porque ele não era chamado de startup, ele era uma empresa convencional. Ele não é. A Positivo Informática não é uma empresa convencional, é uma empresa de base tecnológica que cresce, que tem escala, né? Então, não acho que é modismo, porque o modelo startup, ele tem uma mudança conceitual e uma mudança de gestão que é importante. Ela nasce a partir de um problema real. Ela não nasce da necessidade do mercado ou de um processo normal. Ela nasce de uma necessidade real. Isso é uma dor, nasce de uma problemática. E a partir dessa problemática se busca uma solução, que ela pode ir se modelando ao longo do processo. E eu acho que essa é a grande pegada da startup. Ela não nasce com a certeza da solução. Ela nasce com uma expectativa de resolver aquele problema, no primeiro momento da cabeça de quem a criou, e a partir do teste de colocar essa solução em xeque no mercado, isso é viável, isso não é, né? A gente chama do MVP, o mínimo produto viável. Então, a startup não lança um produto pronto, isso é lei. Teste. São testes rápidos, né? Então, assim, ela não fica fazendo um planejamento estratégico de para os próximos 5 anos. São ciclos, são sprints. Então, esse modelo ágil, né? Com as metodologias ágeis, que daí vem muito das empresas de tecnologia, né? Design Thinking, do Google, o modelo Apple, né? De lançar produtos e de colocar produtos no mercado. Essa metodologia de ciclos curtos, aprendizado rápido e retomada de melhorias rápidas faz com que o modelo de negócio de startup seja completamente diferente do modelo de negócio da empresa convencional. E faz com que, sim, ela não seja uma moda, ela seja uma forma de solucionar problemas complexos usando a tecnologia no mundo completamente rápido que a gente está vivendo, né? Não quer dizer que uma empresa convencional que não coloque tecnologia não vai ter resultados ótimos, né? A partir do modelo. Vão continuar existindo. Mas se a gente for avaliar, as grandes empresas convencionais, a indústria tem adotado um perfil de modelagem de planejamento ágil, que é o modelo startup, para suas tomadas de decisão. Para a gestão, não necessariamente para a formatação dos produtos, também pode ser, mas para a própria gestão, essa metodologia, essa mentalidade de vamos testar antes de ter a certeza, porque como é que eu vou ter certeza se essa tecnologia que eu estou testando hoje, que eu estou usando hoje, que eu vou implementar na minha linha, no meu produto, é a melhor tecnologia para os próximos, vou dizer, 3 anos, 2 anos, se a gente for pensar, né, na janela de tempo, o ChatGPT mudou o jogo da inteligência artificial em mês e meio. Depois que foi lançado. E que a gente vinha olhando para a inteligência artificial e falando, nossa, esse negócio aí vai mudar. Pô, o ChatGPT tem um nó na cabeça, inclusive, dos especialistas em inteligência artificial. Então, é difícil você criar, né, fixar o que virá, quais são as tecnologias do futuro. Sabemos que a inteligência artificial é uma tecnologia do futuro, mas qual? Como, né? E isso parece um jogo sem fim, né? Ela sem fim. Começou e tal. E acho que sim, você matou a charada, que para mim, assim, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, que é óbvio, mas assim, o fator tecnologia tem que estar embutido nisso, que é o que permite você ter essa velocidade, né? E eu acho que é uma confusão quando se fala em inovação e tecnologia, né? Você já falou isso. A tecnologia, ela traz inovação. Não necessariamente a inovação traz tecnologia. Vou dar um exemplo. Dentro da agência Curitiba, a Prefeitura de Curitiba é uma gestão inovadora, né? O Vale do Pinhão, ele trouxe uma camada de plano de governo, inovação no plano de governo da prefeitura, certo?
E o Vale do Pinhão fez um ponto importante para a gestão pública, que foi colocar a inovação na pauta de todo o secretário, não só na agência Curitiba que conduzia essa pauta, mas para a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde, todos os secretários, né, tinham que olhar para a visão de inovação. Isso é um processo cultural. E, de fato, aconteceu? E aí eu vou dar um exemplo. A secretaria que antigamente era do abastecimento mudou para segurança alimentar e nutrição por causa da mudança da sociedade, né? Não fazia mais sentido ser abastecimento, né? A gente está falando numa cadeia produtiva, e aí mudou para segurança alimentar e nutrição. E tem um programa que foi um dos finalistas do maior prêmio de cidades inteligentes do mundo, que é a Fazenda Urbana. A Fazenda Urbana tem muito pouca tecnologia lá. Tem as startups aplicando, tem novas energias, processos de coleta de dados, tem tecnologia, mas a essência dela não é tecnológica. A essência dela é uma cadeia que muda a forma de relacionamento do produtor até o consumidor. Então, faz uma cadeia como um todo. Essa forma diferente, inovadora de olhar para essa cadeia, de trabalhar nessa cadeia, trouxe muita inovação, tanto para a secretaria, quanto para os produtos que ela coloca, né, para a gestão pública dessa pasta. Mas não necessariamente ela está ligada à tecnologia, mas é inovadora. Você comentou uma coisa que é um fato assim, que talvez muitas pessoas entendam também, um outro lado das startups, que ela atende geralmente, isso também talvez seja um pré-conceito, uma ideia pré-concebida em relação a essas empresas. Atende resolver um problema que não necessariamente é um problema que exista ou que seja um problema do consumidor. Vamos dizer, o Doni criou uma forma diferente por meio da tecnologia, de cultivar plantas. E aí eu criei um aplicativo super legal, que eu aqui no trabalho estou inventando aqui, tá? Uhum. Vamos ver se eu vou investir em você. Vai, faz o pitch. Faz o pitch. Pelo aplicativo eu sei que se a minha plantinha tá com mais ou menos água e blá, blá, blá. Mas isso porque eu criei, porque eu sou um cara que gosta de planta e tal, mas não necessariamente isso seja vamos dizer assim, uma demanda ou uma necessidade no mercado. Mas como eu entendo de tecnologia, eu sou um cara empreendedor, eu criei todo vamos dizer assim, um negócio baseado numa startup que atende esse tipo de coisa. E tentei ir para frente. Só que, na visão geral, esse problema, efetivamente, essa demanda, essa necessidade não existia. Essa força existe? Será que assim, a gente não está colocando o cavalo na frente, não, a carroça, né? Na carroça. Na frente Aí você vai estar entre os 90% que morrem, porque você não vai ganhar escala. E sem ganhar escala, a startup não cresce. Mas me diga uma coisa, só para entrar aqui no processo, falando agora de comunicação. Uma startup também, ela não precisa, claro, fora todas as etapas, mas não precisa, por exemplo, fazer um trabalho de comunicação e comunicação forte, e isso acaba gerando um investimento que às vezes a própria startup, na base dela, não tem? Por isso que... Bom, deixa eu responder primeiro a primeira pergunta. Comunicação, toda empresa precisa, né? A gente está aqui numa casa de comunicação, todos nós aqui somos, né? Temos origem de comunicação, né? Toda empresa precisa de comunicação. Cada vez mais, e aí por causa da tecnologia e graças a Deus, a gente sabe que a comunicação pode ser cada vez mais nichada. Então, o grande pulo do gato aqui é conseguir fazer essa comunicação para o seu público específico. E aí, numa empresa que está nascendo com a obrigatoriedade de crescer rápido, e esse que é o desafio da startup, ela ganhar escala, por isso que a tua startup, Doni, iria afundar nesse teu conceito, porque tem algumas que fazem a irrigação de plantas, e estão ligadas ao agronegócio e conseguem escalar para uma plantação inteira em qualquer lugar e ganha escala. Mas, enfim, como ela tem a obrigação de ganhar escala, ela não pode perder tempo comunicando, por exemplo, para o público errado. Ou então, ela não precisa nem
ter um grande público de comunicação no começo, porque ela precisa ter aquele nicho que vai testar o seu produto e vai dar a resposta que ela precisa para a melhoria ou para a escala desse produto. E aí, por isso que existem os investidores e por isso que o mercado investidor, ele tem um apetite alto para as startups. Então, o mundo dos investimentos em startups, ele passa por séries, passa por escalas. Normalmente, a startup começa com investimento FFF, que a gente chama, né? Friends, Fools e Families. Então, a família, os amigos são os bobos, investem em quem começa com suas ideias. E uma coisa importante para falar com relação à ideia. A ideia disso tudo vale 20 centavos. O que vale 1 milhão é a execução e a aplicabilidade dessa ideia, né? Eu estou inflacionando falando de 20 centavos, porque na verdade existe até um estudo no mundo, né, que fala que cada ideia existe pelo menos 7 ideias iguais em execução no mundo, né? Existe um estudo que fala desse número do 7 aí, né? A vivência é criação publicitária, assim, muito bem. Né? A gente fala, nossa, que diferente. Não, alguém já fez. Mas o que faz diferença mesmo é a execução. A gente vê os mesmos produtos, as mesmas ideias irem bem juntas no mercado, né? A gente fala das fintechs, Nubank e o Ebank, né? Eles são um pouco diferentes, mas bancos digitais, C6 e Nubank, os dois estão muito bem, obrigado, e crescendo. São a mesma coisa, são bancos. Não quer dizer que são ideias iguais que não podem estar juntos no mercado. Bom, deixa eu voltar para o mundo de investimentos. Porque ela tem que crescer rapidamente e está num mundo de muita incerteza, ela precisa de muito recurso. Só que ela só vai conseguir o recurso no momento que ela vai se provando. Por isso que é muito... O empreendedor de startup tem que pelejar muito, porque ele tem que provar a sua ideia. E se ele não tiver um mercado lógico para a sua ideia, né? Se ele não conseguir colocar a sua ideia no teste, na prática, ele não consegue o investimento. Então, às vezes, o empreendedor tem uma ideia, acha, né, que aquilo é sensacional, resolve um problema dele, mas não necessariamente um problema do mercado. O contrário é muito mais bem sucedido. Normalmente o empreendedor sai de uma empresa, está trabalhando numa empresa, ou a família é de uma área, ou, né, conhece bem, se aprofunda em uma determinada área. Ele fala, cara, mas por que isso não é feito de uma forma diferente? Se for, seria mais eficiente. E aí coloca uma solução para dar eficiência para aquele ponto. E aí ele tem, inclusive, um mercado para teste, tem uma relação para teste, por isso que a gente fala que o ecossistema é importante para a startup crescer, estar no ecossistema. Às vezes, né, a gente fala, nossa, tem tanto evento, que saco, tá o tempo todo em evento, mas é ali que você vai se testando e conhece uma pessoa que te leva para outra, e daí te conecta com aquele cara que realmente pode testar se a tua solução é boa ou não é para a dor dele, e aí você vai crescendo. Aí você vai para os investidores anjo, que, né, eu sou investidora anjo, então são grupos de pessoas físicas que se unem para investir em startups nascentes. Por quê? Porque aí, se ela der certo... Mas a ação desse investimento, assim, é mega arriscado. Arriscado, é investimento de risco. Vai colocar R$1.000 numa ideia. É investimento de risco. Só que o grande ponto do investidor anjo, e das primeiras séries, até a série A principalmente, é que a gente chama que ali a gente emprega o smart money. Eu não estou ali para dar dinheiro pro CEO, né? pro fundador. Eu estou ali para ajudar ele a fazer o negócio mais bem sucedido do mundo, porque daí, se ele for bem sucedido, eu vou ganhar dinheiro. Esse é meu papel como investidor anjo. Eu vou dar dinheiro, e aí não vou dar dinheiro na mão dele, ele vai me mostrar o plano de negócio, por que ele vai usar aquele dinheiro, em quanto tempo ele vai colocar aquele dinheiro e quanto ele vai crescer com aquele dinheiro. Então, isso tem que estar planejado. Tá, mas no papel é lindo e o papel aceita tudo, mas na vida real... Talvez isso não... Talvez não dê certo. Então, de cada 10... eu perdi meu dinheiro, mas de cada 10 investidas, uma me devolve o dinheiro das outras 10, das outras 9 que eu perdi. Por quê? Porque aquela que deu certo, ela vai me dar
vezes, né, multiplicadores grandes, porque a startup é isso, ela começa com a incerteza e ela cresce rápido. E quando ela cresce rápido, ela ganha mercado muito rapidamente. E já começa a dar o retorno para os investidores. Para os investidores. Aí, assim, tem uma jornada de investimento. Então, o investidor anjo vai com a investida até um determinado momento do crescimento dela, daí vem um fundo de investimento. Quando o fundo entra, normalmente o anjo sai, porque a empresa não pode estar diluída, né, por vários sócios, né, porque o investidor acaba sendo um sócio por equity, né, e aí os grandes grupos de investimento vêm para séries melhores, eles investem. O grupo de investimento, né, o VC, que a gente chama, Venture Capital, ele vem para uma startup que já tem que estar dando resultado. O investidor anjo, não necessariamente a empresa está dando lucro. Cada vez mais o investidor busca empresas mais maduras um pouco, que já dão um pouquinho de lucro, já se prova no mercado, ou pelo menos tem clientes, né? Tem clientes que pagam. Porque quando o cliente paga, ele está provando, que a gente chama do Product Market Fit, está provando que assim, aquilo que você tem de ideia, que está na tua cabeça, tem interesse do lado do consumidor. Tem alguém pagando por aquilo, colou. E chegar nesse ponto do PMF não é um momento fácil. Porque você tem que pivotar, você tem que mudar e fazer, testar, falar, mas eu acho que se fosse um pouquinho diferente, e aí você vai ali ajustando sintonia fina, é igual a arte ali, você vai no roxo, o cara fala, tem alguma coisa errada aqui, daí você vê que é a fonte, você vê que aí vai, de repente encaixa. É a mesma coisa. De repente encaixa o produto no que o cliente quer, na dor, resolve e o consumidor compra. Putz, então aqui chegamos no ponto do crescimento. Tá, e já que você falou de velocidade, essa parte aí agora fiquei interessado, hein? Do investidor anjo para entrar um VC é o que geralmente? Leva quanto tempo? Putz, é muito difícil, mas 8 anos é uma média de investimento para uma startup crescer bem. A gente tem um grupo de investimento... Mas 8 anos ela começa com o anjo, fica 8 anos na mão dos anjos? Não necessariamente, mas é uma média. Assim, como é investimento de risco, eu tenho que pensar assim, eu vou pôr um dinheiro para daqui a 8 anos. Certo. Que não é o que geralmente acontece. Entre 4 e 6 anos, normalmente você consegue rodar ou não rodar, né? Porque tem umas startups que ficam ali muitos anos até achar o seu ponto de inflexão e quando acha, vai embora rapidamente. Então, vou dar um exemplo. Eu sou cofundadora de um grupo de investidores anjos chamada Wing Angels. É o grupo de investidoras anjos mulheres que só investem em startups liderados por mulheres. Por quê? Aí tem toda a questão de trazer mais mulheres para o mundo de investimento e ajudar as mulheres a serem líderes de startups, com uma questão de que as mulheres são menos no mundo da tecnologia, a gente tem que trazer mais mulheres para esse mundo, para o investimento e para a mulher na tecnologia. Então, esse é um propósito desse grupo. Nós nascemos em 2021. Criamos esse grupo em 2021. Nossa primeira investida, que é a Pontuir, é uma startup edtech, então ela resolve coisas para o mundo da educação. Nossa primeira investida que nós investimos em final de 21, 2022, teve o primeiro exit nesse ano. Então, em 2 anos, a gente teve o exit da nossa primeira investida. O exit é o quê? É a saída, é quando ela... ou vai ser investida por um fundo de investimento, ou ela é comprada por alguma outra empresa, por uma corporação. No caso da Pontui, ela foi comprada pela FTD, que é a editora da PUC e tal, e ela foi comprada como startup. Então, a CEO continua sendo CEO da empresa, mas aí os anjos saem. Porque aí a empresa, aí a gente ganha nossos dividendos, os anjos saem, partem para a próxima e ela cresce com a empresa que ela foi comprada. Deixa eu aproveitar então essa pegada que você falou. Uma coisa que até a gente brincou aqui um tempo atrás falando sobre isso, falou assim, poxa, mas o fim da startup, por exemplo, falando de mercado de trabalho, somos aqui uma agência de comunicação, a Trid já está com mais de 30 anos, então passou por várias coisas, né? Marketing direto, propaganda normal, continuamos firme e forte na offline, ainda já no mundo digital. Então, para a Trade hoje, não só para a Trade, mas para as agências de comunicação no geral, que trabalham mais ou menos no modelo de negócio nosso, que é o modelo antigo, é difícil você conseguir mão de obra. Gente boa, então esqueça. Redator... Além do que um problema, é nacional isso, né? Eu sou redator de formação, diretor de criação, sou estrategista e tal,
Mas assim, eu deixei de algum momento ser o redator. Então, o Doni já não faz todos os textos que a Trade faz aqui, muito menos hoje. Precisa alguém, então. Esse alguém quase não existe. Diretor de arte virou web designer, virou não sei o quê. Agora tem o Midjourney, que daí pode mandar embora todo mundo e tá tudo certo. Brincando, claro. Mas aí, por que a gente entende também? Porque a nova geração que substituiu o Doni lá de 30 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, e estava querendo trabalhar em publicidade, ser um publicitário, e tinha um tesão para isso, essa geração agora não substituiu, porque eles não querem mais ser o publicitário. Eles não querem ser o próximo Washington Oliveto, até porque nem sabem quem é o Washington Oliveto, mas eles querem trabalhar numa startup. Eles querem, até um pouquinho antes ali, era comum ver ali agências digitais que pretensamente iam substituir as agências offline, atraindo assim, olha, era até engraçado você ver assim, anúncio de vaga. Temos coffee free, temos espaço relax, temos puff no carpete que relaxa. Que é um gramado artificial e tal. Claro, eu estou misturando coisas aqui, mas tem muita coisa ligada aí ao modelo de negócio e à forma de trabalhar de uma startup, que é uma coisa mais jovem no sentido de tentar ser dinâmica. Então, legal, eu posso trabalhar em casa. Legal, eu posso não ir trabalhar às 8 horas. Eu posso fazer outras coisas. Mas aí, vamos lá, tá. Então, eu fui trabalhar. Aí eu estou olhando como um empregado de uma startup. Como que eles conseguem resolver esse problema que eu estou te falando, que é agregar mão de obra. Se por um lado tem um Canto da Serena, que é a nossa startup, vai ser a próxima grande unicórnio, né, e tal, não sei o quê, para o cara que está trabalhando numa startup, tudo que ele quer é que a startup dê certo. Mas se a startup der certo, talvez aconteça isso que você comentou. Ela vai ser vendida para um grupo maior, consequentemente, talvez as pessoas que começaram tirando o dono que embolsou uma grana, vai ficar sem emprego. Não tem ou vai acabar antes de que não tem uma loucura, tanto que a gente vê assim que o mercado de trabalho de quem está habituado a trabalhar nessas novas formatações de negócio nunca é demorado, né? Assim, há 2 anos nos últimos 10 anos eu passei por 20 empresas. A gente tem mais 3 horinhas, mais ou menos, e daí eu consigo entrar em todos os pontos que você falou. Não, mas porque fazer 2. Você passou por muitos pontos. Você viu como são várias dúvidas. Mas eu acho que existe uma certa resistência que aí a gente vê um lado e não vê o outro. E eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais, um pouco mais sistemicamente sobre o comportamento do empregado, né, do jovem, do modelo, do que está posto, né, para a gente. Então, primeira coisa, quando você falou, né, a gente está no mundo da comunicação, de agência de comunicação. Em 2 minutos vou fazer um resgate da minha origem de agência de comunicação. Eu saí da faculdade em 97, criei minha própria agência. Meu pai sempre falou, você tem que ter o teu próprio negócio. Já tinha veio empreendedor. Minha mãe é empreendedora, meu pai, então assim, ele sempre impulsionou, nós somos 3 mulheres em casa, graças a Deus, ele impulsionou-nos para o empreendedorismo. Abri minha agência, tive por 10 anos a minha agência. No metade, quando tinha 8 anos mais ou menos, eu peguei um cliente que era de telefonia VoIP. Veja, eu estou falando isso de 2007, mais ou menos, 2006, 2007. Não existia Skype no Brasil ainda e essa empresa era de telefonia VoIP. Quando eu entrei nessa empresa, na verdade, ele me chamou para criar um in-house para ligar o marketing, criar um departamento de marketing, eles não eram grandes, criar um departamento de marketing, ligar com call center e vendas. Quando eu entrei no marketing, o principal recurso que tinha para o produto deles eram os programadores, era a área de tecnologia. E eu não conseguia conversar com esses programadores. Eles falavam uma língua que eu realmente não falava. E entendi que para eu conseguir fazer com que a vendas e o call center funcionasse, esse time tinha que estar integrado. E aí eu fui estudar programação, fui aprender a programar. Aprendi lá HTML e tal, para eu pelo menos não ser enganada 100%, né? 97% só que eles me enganavam. Mas eu tinha 3% ali, né?
Porque realmente o comportamento deles era completamente diferente. E eu comecei a entender isso naquele momento. Falei, cara, não adianta eu falar da mesma forma com o pessoal de vendas, com esse pessoal, porque eles têm outras necessidades e outro fim. O que é bom para ele, com certeza não é bom para mim, mas é bom para ele. E a empresa precisa dele. Então, esse entendimento desses perfis completamente diferentes precisam ser vistos primeiro, né? Quando a gente fala em diversidade, eu falei do grupo de mulheres, mas assim, quando a gente fala de diversidade, a diversidade é a única solução para o mundo complexo que a gente cada vez mais vive rápido. Sem essas visões dicotômicas, a gente não evolui, a gente não consegue dar passos seguintes. E isso é o contrário do que a gente faz como sociedade. As redes sociais nos fazem viver em bolhas, os nossos ciclos de amigos são bolhas, né? Os nossos grupos sociais são bolhas e a gente é muito pouco diverso. Então, o que não é nosso, tá na nossa bolha, não é muito bom. E não é muito bom. Geralmente é esquisito, né? Narciso acha feio que não é espelho. Então, essa é uma lógica da quebra da tecnologia. Quando eu falei, cara, eu amo a agência, quero voltar para a agência. E lá naquela época, eu voltei para a agência para trabalhar especificamente com o digital. Nesse momento, quando eu fui estudar, eu fiz um MBA na Federal e eu tinha uma professora, o único MBA na época que tinha uma cadeirinha lá de uma matériazinha de marketing digital, porque estava tudo começando. Em São Paulo tinha agência digital, aqui tinha casa na época. E aí minha professora lá era Marta Gabriel. Tive a sorte de ser. Marta Gabriel é uma sumidade, quem não conhece, aí que está nos ouvindo e nos vendo, dá um Google lá, ouve umas palestras dela, porque ela é sensacional. Eu falo pra ela que sempre que eu falei, eu olhei pra ela e falei, eu quero ser essa mulher na vida. Que legal. Porque ela tinha essa visão completamente disruptiva já naquela época. E aí eu voltei pra agência e falei assim, a minha profissão está mudando por causa desse negócio aí, da tecnologia. As redes sociais estavam entrando, estavam tomando conta do call center, a gente estava tendo crise, demissões por causa do Twitter, né? Lembra da Local Web, o cara da Local Web que foi demitido e tal. Então, assim, as coisas estavam acontecendo de uma forma muito forte para a publicidade naquela época. E se a gente trouxer isso para os dias atuais, essa coisa que o digital trouxe para a publicidade lá nos anos 2008, 2010, está acontecendo com todas as áreas. Então, o que a publicidade sofreu lá atrás, e foi um baque para todas as agências, o modelo de agência de publicidade foi colocado à prova. E ainda hoje é. Vamos comparar a agência de publicidade com a escola. Olhe para dentro de uma agência de publicidade de uma escola dos anos 2000 e uma agência de publicidade e uma escola dos anos 2000 para agora. Então, você olha os dois mundos. Agora, olha para um hospital, para um centro cirúrgico dos anos 2000 e para o centro cirúrgico de agora. Não existe comparação. Nem de formato, nem de profissional que está lá dentro, nem de equipamentos. Da agência de publicidade e da escola, existe comparação. Você vê um formato muito parecido daquela época para cá. Por que eu estou dizendo isso? Será que a gente está mudando o suficiente nessas profissões, desses ambientes, que o comportamento das pessoas fazem com que elas fiquem aqui? O que está acontecendo com a escola, com a educação, com a universidade? As universidades estão pedindo, pelo amor de Deus, para os alunos fazerem 5 anos de curso. E o cara fala, não quero, eu quero ir para uma Conquer, eu quero ir para uma... por isso que os edtechs estão crescendo. É culpa dos caras que estão querendo acompanhar a velocidade do mundo, porque em 5 anos tudo vai mudar, sei lá, se a profissão é a mesma, ou é um problema da escola, da educação e da agência de publicidade que não está conseguindo trazer esse mundo startup, né? Esse tapete colorido para dentro do seu ambiente. E aí eu estou brincando com relação de tapete colorido, porque quando a gente fala, agora eu vou inovar, a primeira coisa que eu faço é pintar uma parede. E não é isso. É o ambiente, é o mindset, é a forma de trabalhar. De fato, pós-pandemia, não tem como você exigir que o cara fique 8 horas por 5 dentro de uma sala. A gente não quer isso. Você quer ficar 8 por 5 dentro de uma sala produzindo? Quer.
Mas veja que é tudo muito cíclico, né? Vamos dizer, eu acho que o Google já começou a trazer as Mas pessoas não é pra dentro. mas não é questão de ficar ou de não ficar dentro Sim, da mas sala assim, de aula, mas mudou a forma de mas pensar, independente de mudou a onde você forma, vai estar. quebrou. É a mesma coisa que você faz a compra online. Quantas pessoas, principalmente os mais velhos, eram resistentes para comprar online ou usar a internet bank? Hoje é padrão. A pandemia fez com que todo mundo, pelo menos, tivesse uma experiência com relação a isso. Você volta atrás e fala, agora eu nunca mais, agora que eu posso comprar no mercado, eu nunca mais vou comprar online. Você não volta atrás, você quer um pouco disso, mesmo que você goste bastante daquilo. Você precisa de um pouco disso, mesmo que seja muito importante para a empresa, para o dono da empresa, para a cultura da empresa, as pessoas estarem juntas ali. Só que daí você pega um programador, um profissional um potencial, né, de raciocínio, que ele faz a mesma coisa dentro da tua empresa ou no quarto da sala dele, no quarto da casa dele, às 5 da manhã. Se ele tiver uma rotina que para ele é bom ficar lá e para você é produtivo, Tá tudo bem. tá tudo bem. Mas você precisa ter um jeito de manter a cultura. E esse eu acho que é o momento que a gente tá, de transição. A gente ainda não sabe como fazer a integração do híbrido. A gente não sabe, não conseguiu ainda equalizar o pós-pandemia para dizer, home office para todo mundo, três dias na semana em casa e 2 dias. Por quê? Porque ainda está muito novo. A gente está falando de uma mudança social. A sociedade está mudando, a cultura está mudando, né? O Google mandou o pessoal voltar. Mandou o pessoal voltar. Quantos estão felizes por voltar? E aí, no mundo que a gente tem quase 300 mil vagas de trabalho aberta no mundo de tecnologia no Brasil, e você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, o cara vai fazer o que você falou, ele vai para outro lugar. Ele vai para outro lugar. Porque se Vai tentar ampliar as possibilidades. Mas nas agências, especialmente, assim, é interessante, você comentou escola, mas nas agências de propaganda ou de comunicação, é especialmente engraçado porque, entre aspas, são ambientes que, desde então, sempre foram ambientes à frente do seu tempo. Sim, né? sim. A forma de pensar. todo mundo queria trabalhar em agência, né? Na legal. época do meu vestibular era o curso mais concorrido, disputado, né? mais que medicina e tal. Sim. Por um tempo, né? Hoje já não é tanto, até você falou, ninguém mais quer fazer faculdade. Então, assim, é interessante que... Eu acho importante fazer faculdade, tá? É importantíssimo. Deixa claro aqui. É verdade. Mas tem que mudar também. Mas tem que mudar. E eles já estão mudando bastante e tal. Mas mesmo pensando, entre aspas, à frente, mesmo também tendo um ambiente quase sempre diverso, né? De agente de publicidade, eu costumo brincar. Eu tenho filhos e tal, e a gente comparava, assim, em ambiente de escolinha, né, os pais que eram publicitários, ou eventualmente você encontrava um gato perdido, e outros que não, eram outras pessoas, pareciam mais velhas, pareciam mais sérias, pareciam mais não sei o quê, e a publicidade sempre teve um pouco dessa peixe, assim, de falar, mais cool, mais legal e tal. E hoje já está perdendo também para outros meios. Porque a startup é mais cool que a agência de publicidade, né? E acaba criando novos modelos. Mas, enfim... Cris, estou me falando aí já que o tempo já está meio esgotado. Gal, queria que você comentasse alguma coisa. Não, eu quero agradecer de novo a presença da Cris. O papo foi excelente, ótimo. Agradeço mesmo, agradeço estar participando. Até porque eu tive a oportunidade de ficar de camarote aqui, entendeu? Então, achei ótimo. Ele convida, eu acho que então, para mim tá bom. Eu gostaria que, numa oportunidade futura, até para você saber, Cris, eu vou participar agora de uma reunião nacional da Federação das Agências de Propaganda e o tema é esse. Um dos temas lá. Excelente. Inclusive, nós estamos largando uma pesquisa para conhecer melhor esse problema dos talentos dos jovens e não curtirem mais o curso de publicidade, né? E isso nós estamos fazendo em várias pesquisas, em várias faculdades e universidades do Brasil inteiro. Então, aí eu já peguei bastante dados agora para falar, né? No próximo encontro nacional das agências eu vou falar sobre esse tema. Muito legal. Obrigado aí, todo de camarote ouvindo. Foi um prazer participar. Obrigada a vocês. Estou sempre à disposição. Tem o site, né, crisalesse.com.br. Quem quiser pode falar comigo por lá. Coloca um pouquinho de conteúdo lá. Fala um pouquinho, né, da minha consultoria, minha nova fase aí pós esses anos todos à frente do Vale do Pinhão, e com relação a esses ambientes, né, e principalmente ao mercado
tradicional frente à inovação / tecnologia, né? A inovação tecnológica, eu costumo falar o seguinte, que alguém vai desromper seu mercado. Eu espero que seja você mesmo. Em algum momento. Eu espero que seja você mesmo. Então, qual é o teu olhar de futuro para o seu próprio negócio, para o seu próprio mercado, para a sua própria concorrência? Porque lembrando que a concorrência da loja da esquina é a Amazon. Que é um pouquinho maior só que a lojinha da esquina. Diferente. A concorrência não é a loja. A concorrência é uma Big Tech, né? Se a gente for ver as marcas mais valiosas do mundo numa história de tempo, o topo são as empresas de tecnologia. É uma concorrência desleal. Então, se a gente não estiver olhando para fora, além de olhar para dentro, a gente fica para trás, com certeza. Cris, obrigado de novo. Seja bem-vinda das próximas vezes que a gente te convidar. Aí, ó, tinha assunto aqui para, como você falou, para ficar mais 5 horas aí. Falei, daí o pessoal ia ficar olhando bravo, mas já ia faltar oportunidade. E aproveitando também, o pessoal aí está dizendo que está acendendo em algum lugar aí na tela aí o nosso QR Code para vocês seguirem as redes da Trade Comunicação aqui de Curitiba. Às vezes é difícil achar, porque como a Trade acabou tendo um nome de que é um pedaço de um mercado, né, uma especialidade do mercado, fica aí o QR Code para vocês seguirem a gente. Obrigado e até a próxima.